E aí galera do canal Nerd Sertão, beleza? Goldenberg na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido canal. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma vez aqui com o nosso amigo Diacês Pires. Valeu, galera. Mas antes de começar o bate-papo aqui, que hoje o bate-papo é super especial porque a gente vai falar aqui sobre um evento cinematográfico dos quadrinhos. Isso. Mas antes de começar... É super especial porque é do Super-Homem? Também. Tudo no super. Então é legal. Mas antes de começar aqui, eu quero pedir a colaboração de vocês para assinar o canal, curtir o vídeo e informar que o Nerds do Sertão continua associado ao site da Amazon. E Logan tá querendo entrar na conversa. Não é o Wolverine, mas é todo atravessado. E o canal Nerds do Sertão continua associado ao site da Amazon. Vocês fazendo compra através dos nossos links estará ajudando o nosso canal, beleza? Sem custo nenhum. O que você precisar, você vai comprar pelo preço do site da Amazon, sem nenhum custo a mais, mas mesmo assim estará ajudando o nosso canal. Então vamos lá. Qual é o assunto? O assunto é... Mas antes do assunto, você esqueceu de um detalhe importante. Pedir pra galera compartilhar o vídeo, né? Compartilhar bastante o vídeo. Compartilhe bastante aí, porque esse evento que vamos conversar aqui está fazendo 30 anos. Isso. 30 anos esse ano. Exatamente, e a gente tem que compartilhar porque foi um evento muito importante, assim, na época, assim, mexeu muito com a imaginação da galera, mas já a gente vai falar sobre isso. Antes, Gô, eu queria pedir licença para mim divulgar o meu canal também, né? Olha, o canal Mundo do Oráculo Nerd. Lá também tem informações sobre quadrinhos, cinema, cultura pop, mais voltado para o colecionismo, né? Gô também é colecionador. E depois a gente vai fazer um bate-papo lá também. Vira e mexe, a gente vai fazer vídeos aqui e lá no canal. Mundo do Oráculo Nerd. Foi uma parceria que a gente firmou pra gente fazer essa troca de informações e é isso aí. Então vamos lá, falar da morte do Super-Homem. A morte do Super-Homem. Você achou legal na época? Você é louco, pai. Quando eu vi, cara, e ainda mais quando saiu nos jornais, eu fiquei louco, fiquei fascinado com aquilo. Eu não acredito não que os caras vão ter coragem de matar o Superman, não. Mas você lembra quando lançou? Você lembra o ano que lançou a morte do Super-Homem? Lembro. Aqui no Brasil foi em 93. Exatamente, foi em 93. 93. Né? Nos Estados Unidos foi em 92. 92, um ano antes. Eles deram, mas mesmo assim no Brasil eles deram adiantado. A editora Abril conseguiu adiantar a história e lançar antes do momento em que a cronologia das histórias do Superman alcançasse o momento da morte, né? A editora Abril deu uma acelerada. Ela lançou depois dos Estados Unidos, mas mesmo assim ainda atrasado, né? Porque demorou ainda mais de um ano, se eu não me engano, mais ou menos. Foi um pouco mais. Para alcançar o momento da morte do Super-Homem. Eles fizeram com a morte do Super-Homem, como a editora Abril fez com a morte do Super-Homem, o que ela fez com Guerras Secretas, em 84. Eles adiantaram o lançamento, né? No caso, Guerras Secretas foi por conta dos brinquedos que eles queriam lançar na mesma época. A morte do Super-Homem não foi por conta dos brinquedos, a morte do Super-Homem foi por causa de quem? Vamos ver se você sabe. Se eu não me engano, foi por causa das vendas baixas dele, né? Isso, eles queriam faturar, né? E a morte do Super-Homem era um caça-níquel na época, caça-níquel, né? Que você lembra que a morte surgiu de uma brincadeira? De uma brincadeira, com certeza, uma piada que Dan Jurgens soltou na reunião lá, né? Foi. Eles estavam decidindo quais seriam os rumos que as histórias do Superman tomariam e para alavancar as vendas. Para alavancar as vendas, que estava abaixo, né? E quando o Gol falou de vendas baixas no Brasil, a editora Abril queria aproveitar as vendas, né, e ganhar mais. Nos Estados Unidos é porque estava baixo mesmo, estava bem abaixo da média, as vendas do Superman. Porque os heróis já naquela época já matavam, né? No começo dos anos 90 tava na moda esse lance do herói mais pancada. E o Superman, né? Continuava o mesmo, um escoteiro, né? Exatamente. Eles tiveram que dar uma mexida. Eles se reuniram, né?
E nessa reunião, várias ideias, depois de muitas ideias que foram apresentadas, a decisão final foi o casamento do Super-Homem. Eles iam fazer o casamento do Super-Homem para dar essa mexida. Que saiu até na série, né? Lois e Clark. Exatamente. Né? Aí, só que quando o Superman, quando eles decidiram fazer o casamento do Super-Homem, que estava no cronograma, os chefões da DC decidiram que não, porque eles iam lançar a série Lois e Clark. Exatamente. E eles queriam lançar o casamento do Super-Homem junto com o casamento dos personagens da série. Queriam que batesse, e pediram para adiar o casamento. Aí eles ficaram sem ideia, né? Não tinham o que fazer não tiveram nenhuma ideia naquele momento. Aí foi quando um deles, eu não sei, se eu não me engano, foi Lois Simonson, a esposa de Walter Simonson, que ela também escrevia o Superman e desenhava também, ou foi o Dan Jurgens. Um dos dois disseram assim: a gente mata ele, né? A brincadeira. Por que não matamos ele? Por que a gente não mata ele? Aí a galera levou a sério, né? Acho que foi Dan Jurgens, que era o chefão ali do Super-Homem. Né? Mas boa ideia. Aí o cara: não, tô brincando. Ele disse: não, a gente vai matar ele. Vamos matar ele, foi. A gente vai matar o Super-Homem. Aí é uma ideia interessante e tal, mas aí depois, o que a gente faz? Aí surgiu outro problema. Quem mata o Superman? Mas primeiro os caras se perguntaram assim: e depois o que a gente faz? Aí os caras disseram: a gente decide depois isso. Aí é onde entra a questão do vilão. Como é que o Super-Homem ia morrer? Quem poderia matar o Super-Homem? Porque ele era muito poderoso, né? Poderoso, é. E ele ainda é muito poderoso, né? Porque a morte do Super-Homem é canônica. É a partir da reformulação que a DC fez depois de Crise nas Infinitas Terras. E apesar de John Byrne ter reduzido bastante os poderes dele, ainda ele ficou mas ele era muito invulnerável. Ainda é, na verdade, né? Ele reduziu a quantidade de poderes, né? Os tipos de poderes, mas a invulnerabilidade e a força dele até aumentou, na verdade. Ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo. Mas enfim, aí teve esse problema, né? Foi quando criaram o vilão. Você lembra do nome do vilão? Lembra, é claro que lembra. Doomsday, né? Doomsday, Aqui, Apocalipse. Exatamente. Quem foi que batizou o Apocalipse, você lembra? Foi o Gladiador Dourado. Isso, Gladiador Dourado. Disse que era o verdadeiro Apocalipse que tinha chegado. Muito legal aquela história. Na verdade, antes de sair a morte do Super-Homem no Brasil, a gente já sabia da morte. Eu não sei se você lembra. Já estava vendo. Já estava vinculando nos jornais, na TV. Eu tinha visto um documentário. Na verdade, Daniel assistiu e comentou comigo, meu irmão. Ele comentou que assistiu esse documentário, que a galera falava sobre o Superman, sobre a queda nas vendas e o lance dele ter que ser atualizado, e disse que ia matar o Super-Homem, né? Foi. E eu lembro até que tinha aquele lance da cueca em cima da calça, aquele mito que não é uma cueca, mas diziam que era cueca, que ele não casava com a Lois Lane. Todas aquelas coisas, aqueles mitos na época estavam muito em pauta, né? Do óculos. Do óculos, que era um disfarce idiota. É isso, Aí por conta de tudo isso eles decidiram dar essa reviravolta. Mas o impacto foi tão grande, cara, tão grande que tanto em jornais impressos como jornais na mídia, até na Rede Globo saiu. Isso, Quando a morte aconteceu no Brasil, né? Como eu estava dizendo, já um ano antes eles começaram a falar. Eu não sei se você lembra, a gente teve acesso a um jornal que veio de São Paulo, um jornal impresso, que tinha uma matéria gigantesca sobre a morte do Super-Homem. Até um tempo atrás eu tinha guardado. Até um tempo atrás não, há muitos anos atrás, né? Porque quando eu fui embora de Coremas, eu acho que tu lembra, minha mãe jogou bastante coisa minha fora. E esse jornal foi essa história é velha, né? E esse jornal foi uma das coisas que foi pro mato. Aí o que acontece? E a gente já sabia que ia ter a morte do Super-Homem. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Era muito difícil de saber alguma coisa, mas a morte do Super-Homem todo mundo começou a saber. Um ano antes, o mundo inteiro já sabia que ia ter essa história. E a falta de informação, como hoje, eu acho que foi tão bom naquela época, porque impactou mais ainda. Gerou uma expectativa, que ninguém entendia direito. Você não via imagem. Não sabia de nada. Você só via as imagens que os caras soltavam nos jornais. Isso. Eu não sei se você lembra, a gente ficava se perguntando, como é que os jornalistas brasileiros lá, quando a gente lia, não lembro quem foi que escreveu a matéria, e ele dizendo que leu A Morte do Super-Homem, a gente ficava encabulado. Lembra que a gente dizia, como é que ele já leu se não lançou no Brasil? Só que a gente não tinha ideia, como hoje, que eles tinham acesso ao material americano, né? Exatamente. Os críticos têm acesso primeiro que o público, né? Para fazer as críticas deles, né? Mas aí, depois que a gente ficou sabendo que veio a morte do Super-Homem,
E aquela expectativa para ter a revista, né? A revista. Cara, e no impacto ainda, foi tão grande, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, que formaram filas nas bancas. Foi. Eu lembro que eu vi um vídeo no YouTube, se eu achar, eu vou colocar aí no vídeo para vocês aí também. Eu lembro que eu vi um vídeo no YouTube de um jornal americano fazendo a entrevista numa banca de revista. Numa banca não, numa loja, né? Americana, loja de quadrinho americana. Eu vi esse documentário. Cara, parecia uma fila de cinema. Isso. Na verdade, esse documentário que você tá falando aí, ele veio como extra nesse DVD. Quem tiver curiosidade e quiser ver, pode, sei lá, se tiver acesso a esse DVD ou comprar, você vai ter acesso a esse documentário que o Gô tá falando. Mas no Brasil também foi assim. No Brasil foi forte demais. Eu lembro... Saiu no Jornal Nacional, cara. Foi massa demais. Eu lembro que em Patos, um cara lá da loja, o Sebo Cultural, que vendia revista, ele falou que a galera formou fila lá. Eu ficou esperando, antes dele abrir, ele chegou, tava cheio de gente lá pra comprar. E você lembra da edição da Editora Abril, como é que era, como é que foi? Lembro. Você lembra que você tem, né? Mas eu digo assim, você lembra como é que foi a emoção de ir lá comprar, pegar? Não, eu não fui lá comprar. Na verdade, eu não tava podendo ir. Aí eu, com medo de faltar nas bancas, que realmente faltou, eu pedi pra Alex. Eu dei o dinheiro a Alex, ele foi lá e comprou pra mim. E ele trouxe pra mim, tá aqui, da edição da época, de 93, capa em alto relevo. É um lance interessante. Coisa mais linda. Uma coisa interessante, viu? É a primeira capa especial, né, da Editora Abril. Inclusive, depois dessa capa, Gô, aí veio aquela onda de capas especiais. Metalizadas. O papel especial também diferente. Sim, foi pela primeira vez, assim, um formatinho. Pela primeira vez um formatinho com papel cochê. Primeiro, aqui o momento que o Gladiador Dourado batiza, né, o monstro, né, de Apocalipse, que a gente falou mais cedo aí no vídeo. Muito legal, a gente ficou assim, e essa revista, apesar de hoje, assim, ela é bem simplesinha, né, em relação às de hoje. Mas na época a gente tinha assim um prazer muito grande, né, de pegar, era muito legal. Isso aqui, o alto relevo aqui. Era muito legal. Eu plastifiquei para proteger mais, mas uma curiosidade. Posso olhar? Posso olhar? Uma curiosidade aqui, o danado de um amigo meu, eu não vou falar o nome dele aqui não, mas é um cabra da peste, pediu emprestado. Eu fui, não soube negar, emprestei. Ele abriu a revista tanto que soltou algumas páginas. Mas mesmo assim tá solta, mas tá toda inteira, tá inteira, né? Tudo no lugarzinho. Tem como fazer essa restauração. E o cheirinho, ó. O cheirinho é legal. Não. Mas realmente essa tirando esse incidente, ela estaria em estado de banca aí. Mostrar pra galera aqui o alto. Porque eu não tive culpa, foi o meu amigo que fez essa sacanagem. Mas essa capa aqui realmente é muito interessante. Eu lembro que a minha, eu pedi pra uma amiga minha comprar. A gente pedia pra os amigos que estudavam em Patos, às vezes não dava pra ir, né? Eu lembro que quem comprou a minha foi Corrinha de Mariano. A minha. Eu não esperei nem pelo outro dia. Eu fui esperar o ônibus dos estudantes na saída ali, onde eles chegam, no ponto, né? Aí fui esperar ele chegar, e quando ela desceu do ônibus, ela disse, menina, e você tá aqui uma hora dessa? Eu tô aqui esperando minha revista. Aí foi massa demais, realmente é uma leitura bacana. Você lembra como era antigamente? Era, tinha tabela de preço. A tabela, galera, o preço não era fixo. De manhã era um preço, à tarde era outro, e à noite podia ser outro, maior ainda, era inflação. Era uma tabela, isso aqui, a tabela dele era Z4, veja a tabela Z4. Aí o cara ia lá e olhava o preço. Foi a forma como que a Editora Abril conseguiu, porque às vezes ela imprimia a revista com o preço na capa. Quando chegava na banca já era outro preço. Já era outro preço, era. Eu lembro que eles também, inclusive em algumas medidas também econômicas do governo na época, eu lembro que no governo Fernando Collor, quando a revista do Incrível Hulk, ela custava 30 mil cruzeiros, se eu não me engano. E houve lá uma reviravolta que eles fizeram que os preços tiveram que baixar. Aí eles etiquetaram a capa das revistas, teve que colocar uma etiqueta. Era uma confusão danada. Isso aí é história de velho. Vocês aí novinhos não vão lembrar disso aí. Não sabe o que é isso não. Assim, existe inflação, mas não é como antigamente. Antigamente era demais. Era bem difícil até para comprar revista em quadrinho. Difícil para publicar, para eles publicarem, e difícil para a gente comprar. Mas então, voltando à questão da HQ, aí depois da morte do Super-Homem no Brasil, vamos falar da publicação no Brasil, aí eles publicaram, diga-se de passagem, a Editora Abril fez um péssimo trabalho com a morte do Super-Homem no Brasil, pela questão das continuações. Essa revista, se ele tivesse mantido esse padrão, teria ficado legal, mesmo em formatinho, teria ficado interessante.
No né? caso, você tá falando desta, né? Exatamente. A continuação direta que a gente ficou esperando e nunca saiu, demorou pra caramba pra sair. Foi. Na verdade, né? Nunca não, porque saiu, é claro. Aí eles lançaram em formatinho também, numa minissérie bem capenga, assim, a capa bem simples mesmo. A mensal simples, exatamente. Isso, é. Capa simples, papel jornal. Isso, e uma minissérie em 4 edições, que eles poderiam ter feito um encadernamento como esse aqui, né? Podia ter feito um encadernamento, teria ficado legal, as 4 edições assim. Eles têm caprichado igual caprichado com a morte. Isso. Aí depois eles lançaram outro encadernado com Super-Homem Além da Morte, que foi um encadernadozinho assim como esse, mas também não teve capricho nenhum, era papel jornal. Aí eles capricharam, o mesmo capricho da Morte, eles trouxeram quando publicaram o Retorno. Aí fizeram um negócio mais caprichado, mais elaborado. 4 edições também. Não, 3 edições. 3 edições, exatamente. 3 edições, uma minissérie em 3 edições, em 3 cadernos, 3 volumes na verdade, né? As histórias eram compiladas em cadernos menores e eles lançaram 3 edições desses cadernos. Aí isso aqui foi muito legal, viu? Porque eu lembro que na época eu tinha voltado a colecionar e assim que eu voltei a colecionar, foi no lançamento disso aqui. Lançaram o Retorno, aí eu comprei, foi bem legal. E essas 3 aqui também é da época também, viu? Aqui é quadrinho da época também. Isso aí, né? Vou mostrar essa daqui bem próxima. Aí mais especial essa daí. Inclusive aí veio a segunda capa especial da Editora Abril, que é a capa do Super-Homem, que tem essa capa vazada que quando você abre aí revela o vilão. Que na época a gente não sabia que era o vilão. Exatamente, não sabia que era o vilão. Na verdade, todo mundo se enganou, tanto os leitores como os personagens. Eu disse, caralho, o Superman vai virar o Exterminador do Futuro. Exatamente, Mas é o Super Cyborg, né? Depois se revelou, não é spoiler, isso aqui que todo mundo sabe, todo mundo né? já sabe isso aí. Não tem nem graça, né? E tem o lance dos 4 super-homens, né? Que surgiram. O cara não pode nem dizer, não, rapaz, mas eu não li essa história. Mas tem animação aí que saiu recente, né? Tem tudo, já tem tudo. É muito difícil você não saber, né? Não é spoiler, mas de qualquer maneira também é uma edição bem bacana, bem caprichada, papel crochê também. Papel especial também, Eu não vou nem abrir muito aqui, olha só que massa agora essa Splash Plays do Superboy, muito legal. Essa do Funeral para um Amigo, na época. Apesar de ter saído em papel jornal tudo, cara, mas ainda me impactou demais, cara. Não, a história, a qualidade é a mesma, né? Eu tô falando da publicação. A publicação, a história a mesma coisa. Agora, como você falou, eles podiam ter caprichado nessa aqui também. Olha, essa é a capa muito legal. As capas foram muito bem escolhidas, assim, que só foram 3, eles escolheram muito bem as 3 capas. Muito legal. E por fim, a número 1. Legal demais. Aí muito legal você ter assim, eu desfiz das minhas, né, mas estou remontando minha coleção do Super-Homem, vou tentar resgatar, né. Depois dessa daqui a Editora Abril lançou de novo essa edição, acho que foi um ano depois mais ou menos, ela relançou. Sim, a capa normal, sem ser alto relevo. Aí saiu do mesmo jeito, com exceção da capa em alto relevo. Ou seja, uma coisa muito errada a Editora Abril fez na época. Mesmo assim, na época eu tinha desfeito da minha primeira edição, aí eu comprei essa reedição com essa capa. Eu comprei também para compensar essa aqui, que tá com as folhas soltas aqui, né? Mas eu guardei Mas a também. legal é essa daqui. Essa aqui é super especial. Não é só porque é de super não, mas é super especial. Exatamente, é da época, né? E tem como restaurar. E vai sair o ônibus agora, o ônibus. O ônibus. O busão. Aí você vai comprar. Vou comprar. E eu me desfiz dos 2 volumes que a Panini lançou alguns anos atrás para poder comprar. Pronto, e era disso que eu ia falar agora. Falar para você, perguntar o que você achou dessas edições da Panini. Eu gostei, mas como sempre, né, ficou faltando história ainda, né? Então, exatamente, uma coisa interessante, porque eles reclamam tanto da Editora Abril, né? Os leitores. Que a Editora Abril cortava muita coisa. Mas era diferente o cenário. Eu não discordo dos cortes. Assim, eu achei que às vezes eles excediam, mas a gente tem que entender a época. Não tinha mercado. Agora, a Editora Panini lançar um livro com capa dura, um encadernamento, um compilado, e cortar caríssimo, absurdamente caro na época, não tem justificativa. Ela fez pior do que a Editora Abril. Aí eu não gostei por isso, eu não gostei por conta dos cortes, que a gente achava que ia ter tudo, não teve. E a capa do número 1? Exatamente, ia falar disso também. As capas são péssimas, a escolha das capas são péssimas, né? Inclusive, capas legais foram lançadas agora pela Eagle Moss.
Ela lançou 3 volumes separados, tem a morte, tem o retorno, o reino dos Supermans e o retorno. Aí cada capa foi minuciosamente escolhido, né? Que é como tem que ser. Cada capa apesar de ter aquele padrão da coleção, mas as capas são muito bonitas, né? São muito bonitas. Aí teve essa falha também da Panini que eu achei... É tanto que eu me desfiz dos meus da Panini também. Porque eu tô planejando adquirir o da Egomós ou o Ônibus. Eu ainda vou resolver, eu vou comprar o Ônibus. Aí teve também essa edição da Editora Abril. Da Editora Abril em formato americano. Isso, só da morte. Só da morte. Não saiu mais nada. Não tem o retorno, não tem o reino dos Supermans. Em 3 volumes também, né, Jesse? Isso, exatamente. 3 volumes. Só que assim, aí nesse caso aqui também teve um lance. A Editora Abril estava dando seus últimos suspiros, né, para encerrar as publicações da editora da DC Comics. Aí ela aproveitou para relançar alguns caça-níqueis. Aí baratinho, né? R$3,50. Isso, aí relançou a morte. Só que, diga-se de passagem, também mais cortada do que na primeira versão. Do que na versão. Ficou legal porque ficou formato americano, mas foi toda picotada. É o resumo também. Do resumo. O resumo do resumo, exatamente. Mas enfim, aí é uma edição bem fraca essa daqui, na verdade, assim. Quem tem é interessante colecionar. Né? Foi baratinho, tá? Mas aí... É uma capa diferente. Onde foi que você comprou essas aqui? Essa foi contigo, não? Pensei que você não ia lembrar, que a gente trocou. A gente fez uma troca numas edições, não foi? Umas revistas? Foi. Justamente quando eu comprei a da Panini. Eu desfiz porque realmente não era tão necessário, mas não é uma edição que valoriza muito como... Muito legal. Eu decidi guardar por causa das capas. Eu gostei muito dessas capas. Essas capas ficaram boas. Que é como deveria ser as edições. Como deveria ser as edições da Panini em capa dura. Isso, os 2 volumes que eles lançaram. Isso, poderia ser uma capa representando a morte e outra a volta do Super-Homem, né? Na edição coloca a capa, principalmente do volume 1. Cara, não dá nem pra conhecer que é a morte do Superman, cara. Não é legal não. As edições não são legais. Mas de qualquer maneira, né? A Editora Abril lançou, a gente tem uma certa nostalgia, né, pela forma como ela produzia quadrinhos no Brasil. O pessoal pega muito no pé. Eu entendo. Eu acho até interessante que hoje a gente descobrir histórias que a gente não conhecia. Assim, a gente conhecia a história de uma forma e hoje a gente está redescobrindo essas histórias. Eu acho que deu até um certo charme, né? Eu sei que vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai reclamar, vai dizer que eu estou puxando o saco da Editora Abril. Mas assim, eu fui um leitor muito feliz. Não fez a mínima falta, a gente não sabia. A Editora Abril só veio a arruinar mesmo, acho que no final dos anos 90, né? Ela começou a atrapalhar. Na verdade, ela tentou correr contra o tempo e lançar muita coisa que não tinha sido lançada, né? Mas assim, a Editora Abril deu cumpriu o seu papel, papel, né? Mas a Editora Abril cumpriu o seu papel. O tempo que ela trabalhou bem, principalmente com as edições de luxo, né? Mas enfim, vamos voltar para a morte do Super-Homem, que a gente veio aqui para falar da morte do Super-Homem, né? Aí, além de tudo isso que a gente já falou que lançou, né, teve a animação, né? Essa belíssima animação. Mais de um ainda mais, né? Mais outra bobagem, outra besteira, né? É uma história muito legal. É um episódio do da Liga da Justiça. Muito legal. Mas como a adaptação da morte do Super-Homem é péssima. É um desenho legal, mas é uma péssima adaptação. Principalmente na hora do funeral. Lembra daquele episódio do Superman, que o homem brinquedo solta um tiro nele, todo mundo acha que o Superman morreu. Aquele funeral na Liga da Justiça é muito melhor do que esse aqui da morte. Com certeza. Sim, no seriado. No seriado, não mostra um herói aqui, cara, o próprio seriado do Super-Homem, da Liga da Justiça, conseguiu mostrar trechos da morte mais legal do que essa animação aí. Essa animação, essa adaptação não é boa, não é legal. Eu tenho na minha coleção, eu gosto dele como desenho, né, como um filme animado, mas como adaptação é péssimo, né? Mas vale pela curiosidade. Eu tenho ela também. Inclusive eu vou aproveitar e vou assistir esse documentário que você falou, que eu não estava nem lembrado do documentário. Eu achei assim que Paul Diniz poderia ter caprichado mais, assim. Ele é um cara que Bruce Timm tá no meio também, não é? Eu não sei se Bruce Timm produziu. Tá. Eles tinham que caprichar mais, cara. Os caras são fãs. Fizeram a série animada do Batman, esses caras fizeram. O Bruce Timm dirigiu e não ficou tão legal, né? Aí faz uma coisa dessa. Mas enfim. E teve também a outra adaptação que saiu mais recente, né? Que prometeram ser bem fiel aos quadrinhos e no final não foi. Na verdade, foi mais fiel que essa, exatamente. Mas também não é legal. Mas não foi fiel realmente aos quadrinhos.
Aí assim, mas enfim, eu acho Mas que... é boa. A animação é boa. A animação também é uma boa animação. Pronto, quem não conhece A Morte do Super-Homem, quem não leu as quase 2.000 páginas da Morte do Super-Homem, né? Assiste essa nova animação. Vai achar legal. Mas se ele ler e ele for comparar, ele não vai gostar. Sim, tu falando nisso aí, eu lembrei. Tem uma galera que reclama dessa história do Superman, cara, da morte. Diz que é fraca. Tem gente que acha fraco, que é um caça-níquel. Cara, né? não é fraca. É basicamente um filme dos anos 80, 90. Exatamente, É um filme de ação, cara. E outra, Gol. A história é simples. É assim. Dizer que é simples, tudo bem, mas falar que é uma história ruim, fraca, não é fraca. Eu não acho fraca, não. Não é não. É uma história simples. Principalmente pelo seguinte, a história Morte do Super-Homem é uma... Realmente não tem história. É só uma luta. É ação. O cara aparece, o vilão, e começa... começa... É o filme de Schwarzenegger e Stallone. Exatamente. Purinho. Porque a história vai se desenrolar a partir da morte dele. Quando ele morre, que a revista para de ser publicada, inclusive nos Estados Unidos ela parou de ser publicada durante 3 meses. Os autores estavam recebendo ligações de ameaça de morte, né? E aí, não vai trazer o Super-Homem de volta, não, você matou meu herói, matou meu super-herói, né? Cara, esse evento foi demais. Pronto, aí o que acontece? Aí depois é que começa a história, que é o reino dos Supermans e o retorno do Superman. Que é uma história fantástica, o roteiro, as histórias, a forma como o roteiro é conduzido é fantástico. Pra mim, aí sim é a história. Aí sim é a história. Aí por isso que das quase 2.000 páginas, a morte ela ocupa o quê? Eu acho que não dá 200... Vamos dizer que é o prólogo, né? É o prólogo, exatamente. A morte é o prólogo. É o prólogo, E a morte por si só não tem uma história muito elaborada, mas também é um trailer de ação perfeito. Perfeito. É ação do começo ao fim. É tanto que a história começa com os quadrinhos tradicionais, não é? Isso, porque foi uma ideia dos autores. E no decorrer da história, os quadrinhos vão aumentando de tamanho até chegar no momento da batalha. Isso, cada final. Página é um quadrinho. A batalha final, cada página é um splash page, né? E isso foi feito de propósito também, além de ser uma coisa especial, porque era uma forma que eles tiveram de fazer a contagem regressiva. Eles começaram com 3 quadrinhos por página, depois 2 quadrinhos por página. Vocês vão entender agora aqui. Aí depois eles começaram até chegar em 1 quadrinho por página. Quando chegou em 1 quadrinho por página, era a última edição em que o Super-Homem morria. E cada cena era uma página inteira. Eu fiquei impressionado, na época eu fiquei louco. No decorrer da história é assim, são vários quadrinhos em cada página. Se eu não me engano, começa com 4, 3, 2, 1. É mais ou menos vai diminuir, isso. né? Mas é muito legal, muito legal. Pronto, aqui, ó. É só 2 aqui, ó. Isso. Só 2 quadrinhos. Aqui, essa daqui começa com 4. Ó, 4. 4 quadrinhos por página. Cada página aqui tem 4 quadrinhos, ó. Aí depois... 2 em cada. Isso. E aí vai diminuindo. Agora vamos puxar aqui já pro final aqui. Olha aqui, mais 3. Olha que interessante essa daqui, ó. Essa show de 3, que é uma coluna grande, e 2 dos quadrinhos é a matéria de TV. É muito criativo, é muito legal, muito legal. Essa aqui é tudo com 2. Eu não sei porque tem gente que reclama, cara. Eu não sei. Eu gostaria de saber. Aí na batalha final, quando chega em Metrópolis, aí começa. Cada página é um quadrinho. Muito legal. Aí vai até o final, até o momento da morte dele. Muito legal mesmo. Impactou demais a qualidade dos desenhos do Dan Jurgens, né? Ele trabalhou muito bem. Sim, outra coisa interessante. Vários autores foram produzindo, né, ao longo do tempo. Vários desenhistas participaram. O Jerry Ordway, ele foi um dos principais também, que é um grande gênio que ajudou a reformular o Super-Homem, junto com o John Byrne e o Dan Jurgens, né? Esses caras, assim, tem muitos outros, né? Lou Simonson também, que é a esposa do Walter Simonson, que é o cara que revolucionou o Thor, né? O Walter Simonson, com aquela saga lá da serpente de Midgard, de Surtur, né? Que foi pro cinema agora recentemente, e eles tentaram destruir a história do Thor, mas assim, na verdade eles destruíram o Thor no cinema, mas o quadrinho continua lá do mesmo jeito. Ainda bem que eles não tocaram no quadrinho. Exatamente. E a esposa do Walter Simonson, que também colaborou com ele lá no Thor, escreveu muita coisa, desenhou também para a morte do Super-Homem, porque realmente impactou demais. Assim, é um personagem muito importante. Muito importante, e quando morreu assim, foi muito legal, porque quando ele morreu,
a gente não sabia, né, se ele ia voltar, se ia os voltar cara do não- mesmo jeito. Os caras não falavam nada não, se ele ia retornar ou não. Nos Estados Unidos, como eu já disse, passou 3 meses. É tanto Pra que você ser- falou, os caras começaram a receber ameaça de morte. E eu tenho pra mim que ele só retornaram por causa das ameaças de morte. É, Mas, aqui rapaz, nos- vamos retornar esse cidadão aí, senão os caras vão pegar a gente Exatamente. aí. Não, mas não foi não, é porque a ideia era essa. Aí quando passou 3 vezes sem o Super-Homem que relançaram, aí as No vendas final é tudo bufinho. explodiram, né? É. Explodiu. As Mas realmente, vendas- mas entenda, foi uma forma foi um caça-níquel que a DC criou, Criou, né? Que inclusive vem sendo copiada, né? Depois disso. Mas realmente eles trabalharam bem, eles escreveram uma história bacana, né? Do meu ponto de vista, eu adoro essa saga, a saga completa, a morte, o reino dos Supermans, o retorno do Superman. E tem um detalhe importantíssimo que a gente não tocou nesse assunto aqui. Qual foi? É legal pegar a revista depois para mostrar pra galera. A revanche do Sim, eu Super-Homem. tenho também, tá lá em cima. Que depois que o Super-Homem voltou, depois que tudo que aconteceu, aí os Que caras mostra. resolveram trazer o Apocalipse de volta e para uma revanche com o Super-Homem. E contar a origem do monstro. Mas aí o legal não é a revanche, não é o lance deles se encontrarem. É a história, a forma como eles contam a origem do personagem. do monstro, Que é fantástico, é incrível, é incrível. Cara, A ligação que tem, não é spoiler também não. Não, acredito que não, Eu acho cara. que não, eu vou falar. dos anos também. 90. Tem uma ligação com o Super-Homem, você vai descobrir lá, mas é fantástico, a história é fantástica. Se você juntar tudo, morte, retorno, reino... Será que no ônibus vem? No ônibus. Ou nome aí difícil de aí é que pronunciar. tá. Na da Egomós não vem. A revanche. São 3, no caso da Egomós, tem a morte do Super-Homem. Para que você tenha a saga completa, você precisa da Egomós, você precisa ter a morte, O reino. dos Supermans, o retorno do Superman e a revanche do Superman eles E o lançaram. funeral para um O amigo. funeral é no reino dos É no reino, Supermans. né? Vem junto no reino. Porque na verdade, o reino dos Supermans começa no funeral. Que ele é enterrado, aí pega o corpo dele, aí cria todo aquele lance com O funeral eu só li essa primeira, eu não consegui o restante, não. que o Lex Não consegui. Luthor rouba o corpo do Super-Homem. Aí tem aquele lance do Projeto Cadmus, né? Que aí já gera outro super-herói que vai ter um impacto muito grande. Que aí começa a verdadeira história. Exatamente. Tanto na saga como depois ele se tornou um personagem recorrente no universo DC, que é o Superboy, que eu adoro aquele personagem, adoro o Superboy. Que no Superboy começo de ele jaqueta. detesta o nome, né? O Superboy. Superboy de jaqueta é legal Ele demais. não quer que ninguém chame ele de Superboy. Muito legal, Mas assim, eu acho que a morte pra mim é um dos grandes eventos dos quadrinhos. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa predileção por essas grandes sagas que marcaram muito, mas que a galera diz que não é tão boa. Isso não é tão boa. Porque eu adoro Guerras Secretas, tem gente que não acha tão legal, diz que também é fraca. Mas enfim, depois de tudo isso que foi lançado, tudo isso que a gente mostrou, né, dos lançamentos, desenho e tal, a Panini prometeu relançar o Ônibus, né? Relançar não. Já lançou, né? Na verdade, lançou o Ônibus e segundo a editora Panini, né, vem tudo completo. Vem completa. Tá a história completa nesse homem. Inclusive- 1118 páginas, se eu não me engano. Não é 1800 não? Não, 1600, 1118. 1118. Tem uns extras também bacana, tem aquela revista que na época nos Estados Unidos saiu como bônus lá uma revista falando sobre a morte do Super-Homem, que é uma revista que foi publicada pelo Planeta Diário. Tu já viu essa revista? Eu nunca vi, não. Já vi, já peguei nela e na época eu cometi um erro gravíssimo De ter de desfeito. de não ter comprado na banca. Foi relançada a morte, aí vi um pôster e vinha a revista. Caramba. Aí eu peguei e não comprei na época. Eu peguei na minha mão assim e não comprei. Porra. O pôster com o funeral. Vacilo, hein? Vamos mostrar a imagem do pôster. O Podia pôster tá- é muito lindo. Podia estar hoje na parede aqui. Com certeza. Aí eu não comprei, hoje é uma raridade, é muito difícil. O retorno, quando saiu também, a editora Abril caprichou muito, porque ela lançou num kit também bem bacana. Você lembra do kit? Era uma caixinha de papelão, não era? Não era uma caixa, era um blister de plástico. Não, isso eu não lembro não. Aí vinha a primeira edição do Super-Homem em inglês, o primeiro Action Comics, do Cara, Superman. isso eu não lembro não desse aí não. O retorno e vinha um decalque para você colocar na camisa. Na camisa. Eu lembro que eu coloquei na camisa e tudo. Muito legal. E também eu fiz isso com a queda do morcego, né? Eu comprei o kit da queda do morcego, eu não sei se você lembra. A gente tava em Patos É outra e saga só da tinha hora. um e eu corri e peguei. Que era um morcego gigante assim com as revistas, né? Correu, Bem pegou legal. na minha frente. Muito, muito bacana.
Mas enfim, a Panini prometeu a edição Omnibus Que já saiu. Que já saiu, muito legal, muito completa, a capa é muito bacana. A gente ainda não adquiriu, né, para mostrar aqui, mas tem como a gente mostrar as imagens. E também uma edição especial que vai sair agora, que é a edição de 30 anos da morte do Super-Homem. Mas você sabe como é que é a história, você sabe do que se trata? É assim, eu li por alto, eu sei que são 4 histórias novas, né? Isso, exatamente. Aí o filho do Super-Homem. É o filho do Super-Homem. Se eu não me engano, ele viaja no tempo, ele remonta, o vilão do Ele passa durante esse período que aconteceu a história. Isso, ele tem que voltar no tempo, ele não tem que voltar. Acontece um lance lá que eu não vou contar para não... Que nesse caso é spoiler. Mas o filho do... O que eu vou dizer não é spoiler porque está na sinopse. O filho do Super-Homem vai reviver os momentos da morte do pai dele. Ele vai ver tudo que aconteceu. Ele viaja no tempo e vai ver tudo que aconteceu. Ele vai estar ali presente. Aí eu não vou dizer o que acontece para não estragar. Ele ainda vai lançar, né? Dia 17 desse exatamente, mês. Mas aí no caso a história do... É uma história bem interessante. E tem um vilão novo, né? Tem um vilão novo. E o vilão, né? O novo vilão que vai ser apresentado, o Hecatombe. Hecatombe. Que nome esquisito, né? O que é que quer dizer esse nome aí? Pois é. Se alguém souber, põe nos comentários aí o significado. Bom, mas de qualquer maneira, é esse vilão que vai ocasionar o retorno do Super-Homem a esse momento, né? E aí a edição também vai ser legal, porque vai ter uns pin-ups bem interessantes. E a gente, já que a gente tá falando da morte do Super-Homem aqui, tem uma coisa interessante para complementar, já pra gente falar de tudo que lançou já, né? Tem também quando o Super-Homem completou, a morte do Super-Homem completou 10 anos, eles lançaram um especial, uma minissérie em 2 capítulos, que se eu não me engano é o Dia do Julgamento, é mais ou menos assim, eu até tenho, não li ainda, não tive tempo de ler. E é uma história interessante que é um jornalista, do ponto de vista dele, ele conta a história do ponto de vista dele, é interessante. Isso eu não sabia Panini também. não caprichou na edição. Aqui é o oráculo mesmo. A Panini lançou com papel jornal, estragou a edição, né? Mas é interessante conhecer também essa edição. Outra história bacana que ninguém lançou no Brasil, todos os dois cometeram erro, tanto a editora Panini como a Abril, foi de não lançar Apocalipse ano 1, que é a história que mostra o primeiro ano do Apocalipse. Aí tem um lance com a origem dele, coisas que aconteceram, e essa história é apresentada a partir das cartas que o Super-Homem recebe. Lá durante a morte tem um lance lá de um menino que a casa dele é incendiada, né? E o Super-Homem tem que salvar ele. Sim, ele até usa um bonezinho vermelho. Ele deixa de pegar. Ele tá justamente, ele tá numa rota de perseguição com o Apocalipse e ele volta. Tem que voltar, senão o menino e a mãe vai morrer incendiados. Pra salvar essa família. E detalhe, o guri não gostava dele. Não gostava dele. Detestava ele. E o menino pediu muito assim na hora lá do incidente, ele pede socorro, e o Super-Homem tá indo embora e ele se desespera, ele grita tão alto que o Super-Homem escuta e volta no tempo. Eu lembro desse momento na história. E volta pra casa. Na época eu lembro, cara, eu me arrupei todinho. Aí tem esse lance, essa história mostra esse menino e o lance das cartas e apresenta parte da história do Apocalipse, que eu acho interessante conhecer. Essa do Apocalipse, a Eagle Moss lançou na edição dessas 4 edições que a gente falou aqui, no livro A Revanche do Super-Homem, essa história vem como bônus, aí vale muito a pena, né? Por isso que é interessante. Eu não sei se ela vai estar no Omnibus, eu acredito que não. Eu acredito que no Omnibus não vai ter a revanche, nem esses detalhes, né? Pode ser que venha em extra. Do julgamento, eu acredito que não. Pelo que eu já vi falar, o que eu já li sobre o Omnibus, eu acredito que não venha. Você que está assistindo, se você tiver o Omnibus, coloca nos comentários se essa história vem ou não. Se já vem, se vale a pena a gente comprar ou não, né? Exatamente. A gente tá pensando aqui. Porque é salgado, né, cara? Eu ainda não comprei por causa do preço. Eu provavelmente vou comprar os 4 volumes da Eagle Moss. Eu não sei, a não ser que você compre primeiro do que eu, o Omnibus, e eu veja e ache legal e mude de ideia, né? Mas por hora... É porque eu acho esquisito você ter um volume só. É gigante, é gigante demais. Assim, ó. Até pra ler é ruim, cara. É um quadrado, um tijolo, assim. O cara tem que estar com os braços bons, papai. Tem que ser bombado assim, que nem eu, né? Aí, bom, mas enfim, o lance é esse, né? O nosso bate-papo aqui, um bate-papo rápido, não tão rápido, sobre como a morte do Super-Homem marcou. Um dos maiores eventos do quadrinho, né? Não, é o maior, hoje ele é considerado o maior evento das histórias em quadrinhos de todos os tempos. Mas enfim, mas foi muito legal, assim, marcou bastante, né? A gente não entrou muito nos detalhes, falou mais da importância que teve na nossa vida, né? Pra gente, como foi legal curtir essa história na época. Então, fim? Eu acredito que sim. Tem mais alguma coisa sobre a morte que você queira falar? Acho que não, isso é o fim mesmo.
Ops, galera, não é que um dia depois de gravarmos o vídeo, lembramos que esquecemos um importante item da coleção A Saga do Superman? É, o lançamento do jogo A Morte de Superman do Mega Drive. Por isso vamos mostrar algumas imagens para vocês, para não ficarmos devendo essa. Eu joguei muito na década de 90 esse jogo, lembro pouco dele, mas enfim, não passou despercebido por nós, né? Vamos lá, confiram aí as imagens aí. Bom, pessoal, então esse é o nosso bate-papo sobre a morte do Superman. Quero agradecer mais uma vez aqui a Diacis Pires, um grande colaborador aqui do canal. E conto com a ajuda de vocês aí para compartilhar esse vídeo. Assine o canal e lembrando, Nerds do Sertão associado ao site da Amazon. Dá uma força lá e compre através de nossos links que está na descrição do vídeo. E não esqueça, calma, não encerra ainda. Canal Mundo do Oráculo Nerd também. Muito em breve, o Gol também vai participar lá. Fazer uma participação especial no nosso canal também. Isso aí, assina o canal do homem também. Valeu. Tchau. Se eu não me engano, tinha outra revista dessas, sem ser a Alto Relevo. Você tem, tá lá em casa. Tá lá? É um favor que eu ia pedir a você, mas depois eu digo. Hein, Gol? Quer dizer que se você não se engana, você tinha outra dessa. Vou esquecer, viu? Quer dizer que se eu roubasse, você não sabia, não. Não, eu achava que tinha perdido. Que nem lembrava se tinha, se não tinha. Eu procurei hoje para vir para cá. Tá gravando isso. Eu procurei para trazer para cá pro vídeo hoje e não encontrei. Eu disse, rapaz, será que eu perdi essa revista? Pois é.